Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó. Santa paz de Deus, querida Irmandade. Tudo bom com vocês? Ou eu aqui de novo. Irmãos, eu tava navegando como sempre na internet e achei uma coisa maravilhosa, uma coisa que eu sempre procurei e não encontrei na Bíblia. E através de eu entrar na internet e ver algo no canal, e o YouTube sabe que todos, mesmo a gente que tem canal, a gente também sai procurando alguma coisa no YouTube, né? E no YouTube, na internet tem várias coisas que às vezes você pensa, procura e uma hora você acha. E hoje dia, deixa eu ver aqui, 27, até meia-noite, né? Eu encontrei uma parte curiosa, né? A respeito que muitos falam, até eu já postei alguns vídeos esses dias, sobre... Teve até um último vídeo de uma pregação que o irmão Alarico usou dele para falar sobre os matadores de alma, que segundo fala, que, né? Que tem os matadores de alma, a pessoa vai na igreja, chega lá, acha que é a casa da mãe Joana, sai errando, sai pecando, né? Não estou dizendo aqueles, não estou dizendo aqueles que são fraquinhos, né? Que ficam fracos, não deixam de ir na igreja. Não estou falando esse, pelo amor de Deus. Estou falando aqueles que a vida deles é errar, a vida deles é pecar. Eles não sabem fazer mais nada do que errar, pecar na presença de Deus, né? E eles acabam falando que o culpado é o cooperador, o culpado é o ancião, que o ancião é matador de alma, o ancião faz isso, né? Só que eu vendo aqui uma parte da Bíblia, olha que eu não sou muito de procurar as coisas assim, tipo, só aquele versículo para para dizer, ó, deixa eu falar aqui. Eu geralmente leio a Bíblia toda, né? No final do vídeo eu vou deixar aí a leitura que eu fiz sobre essa parte de Amós. Uma parte que eu estava procurando faz tempo. Hoje eu encontrei Amós, capítulo 9, em que muitos falam que o ancião não tem, o ancião não tem amor. O cooperador não tem amor. E aqui diz na Bíblia, que ninguém vai contar a Bíblia, né? Tem uma parte, quer ver? Amós, deixa eu procurar aqui. Amós 9. Eu vou ler o primeiro versículo. Depois eu vou ler ele todo e deixo no final do vídeo para quem quiser ouvir, né? Amós 9. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel, estremeça os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Quem será esse eles que o Senhor, que Deus está tão bravo assim? A ira de Deus. Porque Deus é paz e amor misericordioso, mas também é um fogo devorador. Quando abusa de sua bondade, quando Deus perde o amor, quer dizer, ele tem o amor e não perde. Quando ele usa esse tipo de palavras com a pessoa, vai ver que a pessoa já aprontou demais, a pessoa é sem conserto. Só pisa e repisa aquele nome. Logo embaixo eu encontrei essa resposta. Deixa eu só dar uma pausa aqui para me procurar, para não ficar você esperando muito tempo.
Amós 9, lá no versículo 8, diz assim: Eis que os olhos do Senhor Deus está contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. O pecado, Deus diz que destruirá, menos a casa de Jacó, que não eram os pecadores. Aí muitos jogam culpa nos servos de Deus que estão ali na frente, que a pessoa erra, né? Revolta contra a igreja, contra a congregação. É congregação, não é nem outras igrejas, é congregação. Tem na Bíblia escrito isso. Imagine. Aqui quem está falando não é um ancião, não é o cooperador. Quem está falando é o próprio Deus. Vou repetir de novo. Eis que os olhos do Senhor Deus está contra esse reino pecador, e eu o destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então, irmãos, Deus aqui não está sendo ruim. Que Deus é esse? Não. É o pecador. Para ter essa parte na Bíblia, algum propósito foi. Deus não, do nada não chegou, não deu essa parte. Ó, é do nada tem essa parte. O Senhor falou que havia pecador naquela época. E eram pecadores mesmo. E hoje em dia não é diferente. Ah, mas pecador que você fala. Ah, porque arrumou mulher? Não. Precisa. Pecador arrumar mulher. Arrumar mulher, matar, não. É pecado. O pecado também é assim. Mas hoje em dia é todos os tipos de pecado. O pior pecado é a blasfema contra o Espírito Santo. Você blasfemar contra o Espírito Santo. Esse daí não tem perdão. Você falar contra o Espírito Santo, que Deus dá ali na frente para os seus servos. Esse não tem perdão. Se naquela época já existia essa parte, imagine hoje. Então, irmãos, retornando, que eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo, que deu um problema, mas retornando, é isso daí mesmo. Vamos pegar o fio da meada, né? Que a gente estava falando. É sobre Amós 9, que diz nessa parte da Bíblia que o Senhor está em pé sobre o altar. E disse: fere o capitel, estremeça os umbrais, e faze tudo em pedaço sobre a cabeça de todos eles. Mas quem será a cabeça de todos eles? Será que eram os santos do Senhor, os que serviam a Deus, que temiam a Deus, o que fazia o que Deus mandava? Hein? Porque está aqui na Bíblia. Quer dizer, quem lê essa parte e tiver errado, vai falar que o Senhor é um Senhor matador. É a mesma coisa, um ancião matador de alma. Aqui está na parte da Bíblia. O Senhor é um matador de alma? Ele é ruim assim, desse jeito? Eu também vi Amós, fui lendo, chegou no versículo 8, tá o motivo. Por que essa parte aqui de Amós? Para todo mundo ler. Pode procurar na Bíblia e ler. Que no versículo 8 está dizendo: eis que os olhos do Senhor Deus está contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de todo mal, não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então essa resposta eu não precisei nem ler tudo, que é só esse versículo primeiro e o 8 já fala o que está escrito nessa parte da Bíblia. Então o que eu quero passar para vocês, que esse Deus não é um Deus mau. É o mesmo Deus que nós servimos.
era no Antigo Testamento. E antigamente, no Antigo Testamento, se resolvia as coisas, era na luta, era no derramamento de sangue. Mas depois de Jesus Cristo, depois de Cristo para cá, foi quando Cristo deu a sua vida no madeiro da cruz, pelas nossas almas, pelos nossos pecados. Aí não teve mais esse derramamento de sangue. Que aí veio a lei de Moisés, que são os 10 mandamentos. Que um dos mandamentos é não matarás. Entendeu, irmãos? Então vamos ler a Bíblia. Eu fiz um outro vídeo aí sobre algumas partes da Bíblia que as pessoas entendem de outra maneira. A pessoa lê bastante a Bíblia, porque quem lê bastante também, se não prestar atenção no que quer dizer ali, a pessoa lê bastante a Bíblia e acaba se enrolando naquilo que está lendo. Que a Bíblia é um mistério. Tem várias partes ali que se você não entender por parábola, você não vai decifrar. Não é tudo ao pé da letra que você tem que falar que está ali na Bíblia. Aquele era um tempo, hoje é outro. Naquele tempo, antes no Velho Testamento, havia derramamento de sangue e batalhas. Hoje já não. Hoje é pecado matar. Entendas? Então, irmão, é isso daí. Eu muito tempo queria procurar alguma coisa na Bíblia, uma parte na Bíblia. Sempre lia os versículos para ver se achava essa parte. Que Deus se irou contra o pecador. Que até aí diz que Deus é misericordioso, bondoso, caridoso, e que o pecador pode deitar e rolar. Pode blasfemar contra o Espírito Santo, pode acusar, pode maltratar, fazer os servos de Deus passar prova, né? Caluniar. Tá tudo bem, tudo bem. Porque a gente tem que servir a Deus em casa, segundo falam. Para que igreja? Para quem na igreja? Segundo falam. Né? Muitos saem da igreja e quer tirar o povo da igreja. Né? Então eu achei essa parte, caiu assim, ó, paraquedas. Leia essa parte todinha que vocês vão ver. Que esse Deus não é um Deus ruim, não é um Deus mau, não. É um Deus misericordioso. Só que essa parte foi falada para os pecadores. Tem uma parte aqui, eu vou ler. Que não adianta o pecador fugir da ira de Deus. Na parte 3, no versículo 3, Deus fala assim: E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali os tirarei, e dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem cativeiro diante seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e para o bem. Porque o Senhor dos Exércitos é que o toca a terra, e ela se derrete, e todos que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como um rio, e abaixará como o rio do Egito. Para todo ser vivente, temer ao Senhor, que Deus não é de brincadeira. Deus, ele é bondoso, caridoso, mas não é de brincadeira. E não é levando ele com chocarrice. Nem blasfemando contra seu nome. Leia Amós 9, essa parte todinha. Que eu creio, irmãos, que muitos não vão se enquadrar nessa parte. Muitos vão se enquadrar lá naquela parte, Cantares de Salomão, que tem aquelas partes bonitas, Cântico de Vitória,
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Nessa parte, só vai se enquadrar nela quem é pecador e quem pisou no sangue do Senhor Jesus. Só vão se enquadrar nela esses aí. Então, irmãos, é isso que eu tinha que passar. Eu iria fazer vídeo mais pra frente. Só que acabei achando essa parte e tô passando pra mandar. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, meu Deus. Se Deus quiser, ele há de querer. Eterno, a minha mão os tirará dali e, se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei e dali os tirarei. E, se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os picará. E se forem cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete. E todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como um rio, e baixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica suas câmaras. Ele é o que edifica suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra a sua abóbada, e os que chama as águas do mar, e a terra sobre a terra, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não me sós, vós, ó filho de Israel. Não me sós, não me sós. Ele é o que edifica suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra a sua abóbada, e os que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não pessoas, vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão ao crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará que cega, e o que pisa as uvas ao lançar a semente, e os montes destilarão monstros, e todos os outeiros se derreterão. Trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão fruto, e plantá-lo-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Deus seja louvado.